Bem-vindas e bem-vindos a mais uma imersão nas nossas fontes. Hoje a nossa missão é... Explorar a fascinante e, às vezes, bem caótica história da alimentação. Exatamente. A ideia desta nossa análise detalhada não é só, fazer um catálogo antigo sobre o que os nossos ancestrais colocavam no prato. Não, de jeito nenhum. O objetivo é entender como o simples ato de cozinhar, conservar e compartilhar uma refeição moldou toda a fundação da civilização humana. Como isso alterou a geografia global, sabe? Através de guerras e comércios. E até reescreveu a nossa biologia. A gente vai percorrer desde as fogueiras da pré-história até os laboratórios da gastronomia molecular de hoje. Tô muito animada para isso. E o material que a gente analisou demonstra de maneira muito contundente que cada grande salto tecnológico na cozinha traz junto uma revolução sociológica. A mesa de jantar sempre foi o maior espelho da evolução humana. Ok, vamos desvendar isso. O fogo. O fogo. As fontes trazem uma definição linda, chamando o fogo de o primeiro tempero descoberto. O primeiro tempero é uma ótima forma de colocar. Porque ao colocar uma caça no calor, eles não só estavam aquecendo a carne. O fogo operava uma transformação química brutal, liberava aromas, amaciava as fibras. O que poupava horas de mastigação e energia. Sim, e o mais crucial, retardava a decomposição. Foi a primeira tecnologia de conservação de alimentos da humanidade. E essa maestria sobre o alimento traz uma distinção biológica fantástica. A gente precisa separar a fome do apetite. Fome e apetite. Exato. A fome é mecânica, é o corpo pedindo combustível calórico para não colapsar. Já o apetite é uma construção mental. É a busca psicológica pelo prazer sensorial. Tipo quando a pessoa já comeu um almoço gigante, está super satisfeita, mas ainda aceita uma sobremesa elaborada. Isso. Essa pessoa não está agindo pela fome, está sendo guiada pelo apetite. E foi ao redor dessas primeiras fogueiras que esse prazer hedonista de comer começou a se formar no cérebro. Agora é um choque de realidade tentar imaginar o sabor dessas primeiras refeições. Nossa, com certeza. O nosso paladar hoje é muito limpo, mas a dieta dos nossos antepassados era frequentemente composta por coisas semidecompostas. Sem refrigeração não tinha muito jeito. Pois é, eles provavelmente adoravam o sabor pungente de carnes que hoje a gente jogaria fora na hora. O que era um banquete para eles daria muita repulsa em qualquer um de nós hoje. O que é fascinante aqui é a conexão direta dessa restrição de armazenamento com a formação das comunidades. Como assim? Abater um animal grande gerava um problema logístico. A carne ia apodrecer rápido. Então isso forçou a partilha. A necessidade de dividir a caça criou a própria ideia de refeição em grupo. O jantar como o primeiro grande contrato social. Exatamente. E a complexidade vai além. Caçar exigia planejamento meticuloso, emboscadas. Não dava para resolver só com grunhidos. Precisava de comunicação. Sim, muitos antropólogos apontam que essa necessidade de coordenar a comida evoluiu para a linguagem vocal falada. A nossa fala tem raízes na necessidade de mastigar juntos. Caramba! E milênios depois, a refeição vira o palco supremo do poder. Saltando para o Egito, Grécia e principalmente para o Império Romano, a gente entra na Era do Excesso. O absoluto excesso. As fontes descrevem banquetes romanos que duravam 4 dias. 4 dias ininterruptos. E com regras super estritas. Na Grécia Antiga, em Atenas, mulheres e crianças eram banidas, comiam em salas separadas. O banquete era um reduto masculino para debate, política e, muito álcool. E em Roma, o ritual atingiu o ápice do espetáculo. A elite não usava cadeiras. Eles comiam deitados, né? Reclinados em divãs luxuosos. E como durava horas, eles vestiam uma roupa específica chamada síntesis. Síntesis. Era uma túnica folgada, confortável para digestão e fácil de trocar quando sujava, o que acontecia muito porque eles não usavam garfo. Eles comiam com os dedos. Dedos e colheres. Imagina a bagunça. E tem um detalhe que eu achei brilhante. Os anfitriões ofereciam a comida mais cara do mundo, mas cada convidado tinha que trazer o próprio guardanapo de casa. Pois é, uma regra de etiqueta bem peculiar. Imagina o constrangimento de esquecer o guardanapo num evento da alta cúpula romana, sem contar as guirlandas de flores na cabeça. Ah, sim.
As coroas botânicas. Eles achavam que usar folhas na cabeça ia proteger a mente da embriaguez extrema. Era uma tentativa desesperada de combater as ânforas de vinho. Mas olha, por baixo desses costumes exóticos, a estrutura da nossa refeição nasceu ali. A divisão em 3 etapas. As entradas e os pratos principais? Exato. A gustatio, que eram as entradas para abrir o apetite, as mensae prime, os pratos principais pesados, e as mensae secundae, focadas em frutas e mel, as nossas sobremesas. E é aí que nasce a figura do chefe. Isso. Cozinheiros que eram escravos comuns começaram a ganhar prestígio absurdo se fossem talentosos. É o berço da celebridade culinária imortalizado no livro do Apicius. Mas toda essa ostentação monumental teve um custo obscuro que a história oficial às vezes ignora. Uma teoria bem perturbadora que as fontes trazem. Sim, o colapso de Roma pode ter começado dentro das próprias cozinhas. Exatamente. A ligação com o chumbo. Roma dominava a água encanada com canalizações de chumbo. E a nobreza exigia que xaropes de uva fossem reduzidos em panelas revestidas desse metal. Porque o chumbo realçava o sabor doce e não mudava a cor. O resultado foi um envenenamento lento por metais pesados na elite, saturnismo crônico. Causava declínio cognitivo, paranoia e muita esterilidade. O luxo operou como um veneno silencioso. Engolindo o próprio fim de forma luxuosa. E quando o Império desmorona, a Europa entra numa era de escassez. A Idade Média. A Igreja assume o comando e a guma vira pecado capital. Aquele modelo de festa ininterrupta acaba. A ostentação pública recua, mas a tecnologia gastronômica muda de endereço. Vai para os mosteiros. Os monges? Sim, eles eram os verdadeiros engenheiros de alimentos. Cultivavam vinhedos, maçãs, dominavam a produção de malte para cervejas. A água era perigosa, então a cerveja era vital. E eles também impulsionaram o consumo de peixe. Por causa das regras religiosas, sim, era proibido comer carne vermelha em grande parte do ano. Então os mosteiros dominaram a piscicultura e a salga do arenque e do bacalhau. E as cozinhas dos castelos também eram impressionantes. Manter o fogo aceso era vital, porque acender do zero no inverno era terrível. Era uma tarefa hercúlea. Para assar peças gigantes de carne sem queimar, os espetos precisavam girar constantemente, e as fontes trazem um método mecânico engenhoso e, honestamente, muito cruel. A roda do cachorro. O cachorro giratório. A sociedade medieval criou uma raça específica de pernas curtas, o cão de espeto. O Turnspit Dog. Eles eram colocados dentro de uma engrenagem de madeira na lareira, tipo uma roda de hamster gigante, e corriam por horas para manter o espeto girando. É um exemplo brutal da instrumentalização animal. Quando surgiram sistemas mecânicos movidos a relógio ou fumaça, a raça perdeu a utilidade e foi extinta. É de partir o coração. Mas enquanto a Europa vivia essa austeridade, o Oriente Médio era um caldeirão riquíssimo. As cruzadas trouxeram o choque de realidade. Os europeus trouxeram açúcar de cana, cítricos e as especiarias. Pimenta, cravo, canela, noz moscada. E a demanda disparou, mas não pela sutileza do sabor. Tinha 2 motivos. Primeiro, ostentação pura. O custo era astronômico. Inundar um prato com açafrão era exibir riqueza incalculável. E o segundo motivo era mascarar a carne estragada. Exato. O tempero como desinfetante sensorial para carnes rançosas. E, através do comércio em Constantinopla, Marco Polo trouxe a ideia das massas asiáticas para a Itália. Sim, mas o fluxo dessas maravilhas ia sofrer um bloqueio monumental. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A transição para a Idade Moderna. Os turcos otomanos capturaram Constantinopla no século XV. Assumiram o controle do Mediterrâneo e encareceram brutalmente as especiarias. O que forçou a Europa a buscar saídas drásticas, as grandes navegações. Portugal e Espanha usando bússolas e caravelas para buscar rotas alternativas contornando a África. E o resultado involuntário foi o descobrimento das Américas. O maior intercâmbio biológico da história. A geografia da comida virou de cabeça para baixo. Totalmente. A batata sul-americana salvou a Europa da fome sazonal. E o tomate, essa história do tomate é fantástica. Ele demorou a ser aceito, né? Demorou muito. Isso levanta uma questão importante sobre a química do alimento. As pessoas achavam que o tomate era venenoso.
E o perigo não era a fruta? Não, o perigo era a louça. A aristocracia comia em pratos de peltre que tinham muito chumbo. O tomate é super ácido, então ele dissolvia o chumbo do prato. E a pessoa comia uma dose letal de metal pesado. Exato. A culpa caiu na fruta vermelha desconhecida. Por décadas, o tomate foi só planta ornamental na Europa. O chumbo volta a assombrar a mesa dos ricos. E enquanto isso, a América deu o cacau ao mundo e a Europa trouxe o gado e o trigo para cá. E com os novos ingredientes vieram as mudanças de etiqueta. O garfo. O garfo sofreu muita resistência. Líderes religiosos diziam que se Deus nos deu dedos, usar um tridente de metal era uma afronta. E quando começou a ser usado na Itália, era só para segurar a carne enquanto cortava. Não levava a comida à boca ainda. Não só fixava o alimento. E a França? A gente associa a França como o pilar da alta gastronomia, mas precisou de um empurrão estrangeiro. Se conectarmos isso ao cenário geral das alianças da época, a diplomacia ditou os costumes. Catarina de Médici casou com o rei da França no século XVI. E levou a comitiva italiana junto. Levou os melhores chefes florentinos. Eles modernizaram a cozinha francesa. Trocaram aquele excesso medieval de especiarias pelo uso da manteiga e dos molhos brancos aveludados. Realçando o ingrediente em vez de sufocá-lo. E a França nos legou a palavra restaurante. Nasceu em Paris, não como o nome de um lugar, mas de uma receita. Sopas restaurativas. Isso. Caldos concentrados vendidos como fortificantes para restaurar os trabalhadores. O termo ficou tão famoso que batizou o espaço físico. Esses locais explodiram depois da Revolução Francesa. Quando a nobreza caiu, milhares de chefes de elite dos palácios ficaram desempregados. E foram para as ruas. Abriram seus próprios negócios. A haute cuisine se democratizou, fundindo técnica rica com ingredientes rústicos burgueses. E logo depois, Napoleão Bonaparte entra em cena e ele mudou as nossas despensas com um concurso. O impacto foi logístico. Napoleão precisava alimentar seus exércitos gigantescos. Comida fresca apodrecia e comida salgada desidratava os soldados. Ele ofereceu um prêmio financeiro para quem inventasse um método de conservação. E o Nicolas Appert ganhou. Colocando comida em jarros grossos de vidro, selando hermeticamente e fervendo por horas. Ele inventou a esterilização térmica antes mesmo da ciência entender as bactérias. A comida em conserva. Uma invenção de guerra que hoje salva o jantar rápido da semana. A utilidade moldando o sabor. E isso nos leva ao século XX. O trauma das duas guerras mundiais acelerou o mundo. O próprio ato de comer teve que aprender a correr. Isso levanta uma questão importante sobre a industrialização. Nos Estados Unidos, o foco era produtividade e carro. Uma refeição longa era inviável. O berço do fast food. Hambúrgueres fritos em segundos entregues pela janela do carro para comer com uma mão no volante. A padronização da caloria. Mas o pêndulo sempre balança de volta. Enquanto o mundo engolia hambúrgueres em 5 minutos, na França dos anos 60 surge a Nouvelle Cuisine. Com o Paul Bocuse, Eles jogaram fora os molhos pesados, buscaram frescor, cozimento rápido, porções minimalistas. O Bocuse até desenhou cardápios luxuosos para os voos do avião supersônico Concorde. do fast food ao requinte na estratosfera. E a Nouvelle Cuisine abriu caminho para a cozinha de vanguarda de hoje. A gastronomia molecular. Onde os chefes são tipo cientistas. Banhos de nitrogênio líquido a 200 graus negativos. Eu acho muito doido as esferificações. Pegaram suco de melão, usaram alginato de sódio e criaram uma película artificial. Aí a pessoa coloca na boca e explode como um caviar vegetal. É o controle químico absoluto brincando com a percepção do consumidor. É avassalador olhar para um prato de comida e ver essa jornada. De uma fogueira instintiva para cães em rodas, da busca por pimenta até a invenção da lata de conserva, cozinhar é o registro antropológico da nossa evolução. E se observarmos tudo de forma linear, a gente chega numa provocação mental excelente para quem nos ouve. Qual? Se os nossos ancestrais adoravam carne quase apodrecida, algo que hoje nos causaria profunda náusea, e nós hoje pagamos fortunas para devorar espumas químicas e esferas laboratoriais. O que os humanos daqui a 1000 anos vão achar da gente? Exato. Será que a nossa dieta normal de hoje, seja o fast food ou o menu molecular, vai parecer para eles tão bárbara e repulsiva quanto a dieta da Idade da Pedra parece para nós agora? É um exercício mental fabuloso. Eu já imagino os historiadores do futuro olhando para as nossas latas e sachês de ketchup com a mesma incredulidade que temos do tomate venenoso ou do cãozinho operando lareiras.
provavelmente vão achar uma loucura completa. Deixo esse convite fascinante para a nossa audiência. Reflitam sobre as engrenagens ocultas da história na sua próxima refeição. Muito obrigada por estarem conosco nesta análise profunda. Até a próxima!